ver se aparece aqui pra mim, igual ontem. E aí, pessoal, tudo bem? Tô chegando aí. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Queria saber se vocês me ouvem bem, se o volume tá legal, se a gente precisa aumentar um pouquinho. Boa noite aí, Cláudia, Cris, Kátia, Irene, Ana Cristina. Se o volume estiver bom, só coloca nos comentários aí para eu saber. Se precisar fazer algum ajuste aqui, a gente faz antes de começar, tá bom? Muito obrigado pela presença. Oi, Mega, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo aí. Tatá, que bom, o volume tá bom, ótimo, excelente, pessoal. Obrigado. Minha assistente vai passar aqui agora. Obrigado pela ajuda, viu, Fernanda? Vai lá, obrigado. Andréa, Cris, sejam bem-vindas. Vou dar um tempinho aí, pessoal, ir chegando aí, tá bom? Daqui a pouco a gente já começa aí. Muito bom. Flávio, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Joia. É bom a gente falar de novo, né? Tanto tempo de isolamento aí, 2 meses em casa já dá saudade, né? Mas a gente chega lá, né? Tem que ter fé, momento de fé. Daniela, bem-vinda. Denis, e aí, Denão? Eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tô olhando aqui no computador quem tá entrando, tá? Rita, bem-vinda. Cláudia. Beleza, pessoal? Que legal ver todo mundo aqui. Vamos dar mais uns minutinhos aí, o pessoal tá chegando, tá entrando, tá bom? Muito bom, muito bom. De uma maneira ou de outra a gente vai se reunindo aqui de novo, né? Mesmo que à distância, cada um na sua casa, cada um com as suas famílias aí, é o que a situação exige da gente, né? Então, é ter paciência, ter fé, ter tranquilidade, que é um momento que vai passar, né? É um momento de reflexão, um momento de pensar muito aí em nós mesmos, um momento de evoluir, enfim. Vamos dar mais uns 2, 3 minutinhos aí, a gente já começa, tá? Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Legal, o volume tá bom, pessoal? A gente fez um teste ontem e estávamos com alguns problemas aí no volume, mas acho que hoje, pelo que eu tô vendo aqui, que vocês estão comentando, tá bacana, né? Vamos ver aqui o pessoal chegando. Estamos aí com umas 40 pessoas online. Bem-vindos, bem-vindos todos, bem-vindos. Para quem é meu amigo no Facebook, mas não sabe o que está acontecendo, a gente vai fazer uma live hoje falando da nossa religião, da Umbanda. Né? Então, se você é um bandista, se você é simpatizante, está convidado a assistir com a gente. Se você não é e quiser ficar também está convidado. Se não quiser ficar, não tem problema. Estou transmitindo direto da minha página, então fica à vontade, tá? Sei que tem algumas pessoas aí da família entrando e tal, mas é isso que tá acontecendo, tá bom, gente? Flavião, Gláucia, Lina, você já tá aqui, menina.
Eu não sei por que ele não tá rolando direto aqui. Alessandra, Denise, Raquel, Iraí, Cris Oliveira, Janaína, legal, Priscila, Arlete. E aí, Arlete? Lúcia, Vivi, Iraí. Dani, você tá aí. Muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, pessoal, enquanto a gente não começa aqui, eu só queria pedir para vocês já irem aí se assentando nos seus lugares, que a gente vai começar já já. Primeira live que eu faço, né? Então ainda tô me adaptando aí essa nova tecnologia. Daniela Barbosa, Mariene, Vinéria, Raquel. Saudade da galera, né, Mariene? Pois é. Saudade da nossa casinha azul. Bom, tem aí 42 pessoas online já. Eu acredito que a maioria das pessoas que entraria já entrou. André quer saber se a gente vai falar dos sereios. Não, hoje não, André. Muito bem. Eu vou tirar um pouquinho aqui dos meus. Camila, bem-vinda. Chan, nosso pai de santo, bem-vindo aí, tá aí também. Eu vou deixar de olhar os comentários um pouquinho aqui, tá? Pra gente poder fazer a nossa abertura, mas queria pedir pra vocês aí, quem tiver, conseguir colocar aí, já bota uma hashtag aí pra gente, hashtag live de Umbanda 001. Vamos colocando aí nos comentários, vamos fazer essa hashtag bombar aí no Facebook, tem umas 50 pessoas online aí. Hashtag live de Umbanda 001. Coloca aí, vamos ver. Vamos ver até onde isso chega. Muito bem. Ô Logan, bem-vindo, Logan. Legal, Rosana. Muito bem. Hashtag live de Umbanda 001. Vamos lá, vamos começar. Eu vou parar de olhar um pouco para os comentários agora aqui, porque eu vou para a minha apresentação. Tá? Então, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês. É um privilégio estar aqui, uma honra poder levar um pouquinho da palavra da nossa amada e querida Umbanda para a internet, né? Queria fazer um agradecimento especial aqui ao nosso projeto social e cultural Estrela Guia, que aliás, se você ainda não segue, procura lá no Facebook, no Instagram, Projeto Social e Cultural Estrela Guia. Já segue, né? A gente posta algumas coisas bem interessantes. A nossa famosa casinha azul tá fechada, né? Mas com fé, em breve a gente vai reabri-la e voltar aí os atendimentos e tudo mais que a gente pode oferecer, certo? Legal, gente? Queria também fazer um agradecimento aí ao Chan, né, Alexandre, que nos deu essa oportunidade de fazer essa live aqui hoje. Obrigado pelo apoio, pelo suporte. Dani também, sua esposa, obrigado. Agradecer também a Priscila, que ajudou bastante a gente aí com a parte de divulgação, com a parte de criação dos materiais, e sempre está ajudando a gente, né? A Positive Camisetas aí, né, Pri? Pois quem tiver interesse pode segui-la aí. Vamos ver aqui como é que estão as hashtags. Vamos ver. Você já deu pra lá, tô vendo algumas aqui. Hashtag live de Umbanda 001. Muito bom. Você que está chegando agora, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Vamos começar aqui então. Deixa eu fazer um bem bolado aqui, para eu não deixar de ver nenhuma coisa e nem outra. Assim eu consigo ver o que vocês estão escrevendo e consigo seguir na minha apresentação. Muito bem.
Quem já fez alguns dos nossos cursos sabe que a gente sempre começa aí qualquer tipo de atividade, a gente começa, Paula, meu amor, minha namorada, linda, te amo. A gente sempre começa com uma prece, né? Então eu vou pedir para que nesse momento vocês deem uma relaxada aí, onde quer que vocês estejam, na sala, no quarto, na cozinha, ah, deem uma tranquilizada aí na mente de vocês, procurem deixar os problemas lá fora para a gente poder entrar numa vibração bacana para essa live, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus, Pai maior, Mãe maior, Criadores de tudo e de todos, só lei maior e sua justiça divina, Pais e Mães orixás, guias, mestres e mentores, agradecemos por esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, mesmo que online, em nome de Deus, em nome de nossa amada Umbanda, em nome dos sagrados orixás, obrigado por esta oportunidade. Pedimos que nos cubram com o vosso manto de luz sagrado, que nos permitam absorver todo o conhecimento que for possível para a gente aqui nesta noite de uma forma tranquila, saudável e abençoada por vós. Axé. Axé para todo mundo. Que assim seja, gente. Muito bom. Muito bem. Para quem entrou aí agora, bem-vindos. A gente está falando de Umbanda aqui hoje, então fica à vontade se quiser ficar. Quem não sabe, eu sou umbandista, então já para me apresentar para todo mundo, meu nome é Arthur Bachega. Sou médium de Umbanda, frequento a Umbanda desde 2009 e sou responsável pelo curso de Teologia de Umbanda Sagrada no Projeto Social e Cultural Estrela Guia. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser ficar, fica à vontade. Né? E é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, estou um pouco nervoso, eu confesso. É muito estranho você estar falando para um celular e saber que tem um monte de gente olhando você do outro lado, né, assistindo você, mas ao mesmo tempo são novos tempos. Né? Novos tempos exigem novas habilidades e a gente vai aí aos poucos desenvolvendo. Né? É a primeira, a gente vai fazer outras, vai fazer mais, enfim, tem bastante coisa para vir aí no futuro próximo no Estrela Guia e eu tenho certeza que a gente já vai estar craque nos próximos aí, tá bom, gente? Muito bom. Vamos lá. Primeira coisa importante, assim, para a gente entender que tem pessoas assistindo aqui a nossa live que não necessariamente são frequentadores do Projeto Estrela Guia, que não necessariamente são pessoas que seguem a mesma vertente de Umbanda da gente. E o mais importante é a gente trabalhar de uma forma muito, muito respeitosa, né? De uma forma muito, muito humilde. Porque a nossa religião, ela tem um privilégio muito grande perante outras, que é a diferença de cultos. Né? Você vai em 10 centros, você vai ver 10 formas de se praticar Umbanda diferentes. Né? E isso é muito legal. Eu acho isso sensacional, acho isso maravilhoso. E algumas vezes a gente pode ter alguns irmãos, algumas irmãs aqui que estão acompanhando, que pensam diferente da gente. E tá tudo bem. Né? Eu acho que o pensar diferente não é errado. Né? Sem mimimi, eu acho que a gente segue uma doutrina, a gente entende a Umbanda desse jeito, a gente respeita outras formas de enxergar, de trabalhar. Agora, o que a gente não aceita é não estudar. Né? O que a gente sempre estimula as pessoas vai estudar, vai entender sobre a religião, vai saber o que você está fazendo, por que você está fazendo as coisas. Né? Não é só fazer porque o Pai de Santo mandou, ou porque eu sempre fiz assim. Né? A gente precisa aí de entendimento, a gente precisa de compreensão. Depois, até no final, eu vou deixar 3 dicas de livros aí para aproveitar a quarentena e ler, né? Para vocês poderem aí absorver um pouquinho de conteúdo, aprender um pouquinho mais. E deixar todo mundo ciente que nós, enquanto médiums do Sagrada, né, que é a Umbanda que foi aí em sua grande parte codificada pelo pai Rubens Saraceni. Né? Então, muito do que a gente vai falar aqui é de acordo com a nossa compreensão, baseada no que a gente aprendeu com ele. Né? Então, se a casa que você frequenta ou aquilo que você aprendeu é diferente do nosso conceito, a gente respeita. Mas eu acho bacana trazer à luz aqui de uma das formas que tem de a gente fazer, que é uma forma totalmente embasada, que é uma forma que tem muita bibliografia,
E é uma forma que trouxe aí uma luz muito grande. Tem muitas casas que seguem esse ritmo aí. Mas não quer dizer que é a verdade única, né? Essa é a nossa verdade, é o nosso jeito de ver, é o nosso jeito de fazer. Tá bom, gente? Eu quero fazer uma perguntinha para vocês aí. Quem tá com saudade do terreiro? Acho que tá todo mundo com saudade do terreiro, né? Tá todo mundo com saudade do terreiro. Muito bom. É, Vamos colocar uma hashtag aqui então, hashtag saudade do terreiro. Coloca aí, quem tá com saudade do terreiro, coloca aí. Hashtag saudade do terreiro. Né? Acho que tá todo mundo, né? Faz muita falta. Faz muita falta. No curso de teologia, a gente coloca que o objetivo final da Umbanda é você não precisar mais dela. Né? Mas é tão difícil de alcançar esse objetivo final, né? Então, dá saudade. Não tem como não dar. Coloca aí, gente. Vamos ver quem tá com saudade do terreiro. Hashtag saudade do terreiro. Olha lá. Todo mundo com saudade do terreiro, né, gente? Incrível, muito bom. Mas, por hora, a nossa casinha azul tá fechada, assim como a grande maioria. E quando a gente reabrir, a gente avisa, né? Mas vamos fazer uma grande festa aí de abertura. Xan, não me bate. Uma festa no bom sentido, né? Com muita alegria, com muita axé. Ah, E aí é o seguinte, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, sabe por quê? Porque tem uma pergunta aqui que ela é daquelas cabulosas, né? É uma pergunta que todo mundo faz, que todo mundo quer saber. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão querer saber a resposta dela. Alguns que já foram meus alunos aí, que tem vários aqui que eu tô vendo, tem vários ex-alunos do curso aqui. Todo mundo com saudade do terreiro, né, pessoal? Marcelo, bem-vindo. Todo mundo com saudade do terreiro, olha que coisa. Muito bom. É... Então, assim, a última pergunta que eu separei aqui, ela é realmente a mais cabulosa de todas. Então, fica aí, acompanha, não vai embora, porque a gente vai deixar o melhor pro final, né? Então, para trazer para vocês como é que eu estruturei essa live hoje. Eu voltei recentemente pro Facebook e comecei a fazer parte de alguns grupos de Umbanda. Comecei a seguir alguns grupos, seguir algumas pessoas, e eu fui vendo umas dúvidas assim, até bem principiante, bem iniciante mesmo, coisa de gente que não sabe muito ou sabe nada, né? Umas dúvidas bem estranhas assim. Só que às vezes essa dúvida pode ser a sua dúvida também. Né? Por mais que a gente já estudou, já fez curso, a Umbanda é um negócio tão incrível que parece que quanto mais você estuda, menos você sabe, porque o leque vai se abrindo, né? As oportunidades elas vão se ampliando. Então, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E é incrível assim a quantidade de informações que a internet traz, e eu fiquei um pouco assustado com algumas coisas assim. Eu falei, caramba, peraí, eu acho que tem alguns assuntos que a gente precisa voltar a discutir. Apesar de aqui não ser uma discussão, né, eu só estou falando, mas depois no final eu vou dar uns toques para vocês aí de alguns passos aí, porque essa live não vai ficar só nessa, né? Essa é só a primeira, né? A gente vai entrar numa sequência aí, eu vou trazer mais, depois, até se vocês estiverem gostando, tal, depois vocês vão me falando aí e tal, beleza? Então o que eu fiz? Eu levantei essas questões da internet, puxei aí algumas perguntas dessas e vou trazer essas perguntas, esses assuntos para a gente discutir aqui, né? Eu tinha pedido também para vocês, para quem viu lá as publicações lá na página do Teologia, no Facebook, colocarem sugestões também de perguntas, de assuntos que vocês queiram discutir, enfim. Podem colocar lá, tá? Se vocês tiverem algum assunto aí que vocês queiram conversar, que vocês queiram que a gente traga aí para voltar a discutir, acho que vale a pena, né? Então a gente chamou o espaço de sugestões da galera. Tem duas sugestões lá, no final do vídeo eu volto a falar aí para vocês, tá? Então a gente analisou essas perguntas e bora para elas. Vou colocar aqui a primeira então. Vocês não vão ver as perguntas, vocês só vão ver essa minha cara feia, né? Mas ainda não aprendi como é que eu faço para compartilhar a minha tela com vocês, mas eu chego lá. Calma que eu chego lá, tá bom? O negócio é o seguinte, eu não vi
Tá? Se alguém viu, coloca aí nos comentários para eu saber. Mas parece que coisa de um mês atrás, um mês e meio atrás, rolou um vídeo de uma moça que estava num terreiro e ela tinha colocado um piercing e esse piercing foi arrancado pelo Exu, né? E rolou um bafafá grande aí, uma história meio complicada. Diz que esse vídeo viralizou na internet. Eu procurei esse vídeo pra caramba, mas eu não encontrei, né? Eu não sei se alguém aí viu, se alguém aí teve acesso a esse vídeo. Boa noite aí, pessoal que está chegando. Então eu queria trazer um pouquinho sobre o assunto piercings e tatuagens, né? Como é que a espiritualidade olha para isso, que é um assunto que eu sei que tem bastante gente que tem dúvida. E eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto à tona. Se você viu, coloca aí pra mim. Ah, eu vi o vídeo, né? Coloca aí pra gente saber, né? Depois eu vou procurar mais, assim, eu procurei bastante, mas eu não encontrei. Mas assim, a dúvida é, primeiro, como que a espiritualidade interna olha para isso, né? Então, a gente sabe que nós mesmos criamos muitos preconceitos. Nós mesmos, muitas vezes, criamos algumas situações nas nossas cabeças e a gente tende a achar que a espiritualidade não vai gostar, ou que o Exu, a Pombagira, ou seja lá a quantidade que a gente estiver falando, não vai gostar, vai me recriminar, vai me julgar, né? Então, assim, primeira coisa, o seu corpo é seu, né? O seu corpo é seu, ele é sua dádiva, ele é sua responsabilidade, né? Então, você faz com o seu corpo o que você bem entender, né? Você tem liberdade para isso. Agora, é importante a gente entender que quando eu estou falando de tatuagem, quando eu estou falando de piercing, uma coisa é isso para trabalhar no terreiro, né? E a gente entende que entidades de luz dificilmente se apegam a esse tipo de coisa, né? É óbvio que existe uma questão, quando a gente fala de piercing, por exemplo, existe uma questão de segurança, né? Que é uma questão de, durante um trabalho, durante uma gira, durante um atendimento, a gente sempre fala para evitar brinco, pulseira e piercing que for grande ou que for muito, que possa enroscar um dedo, alguma coisa assim, mas por uma questão de evitar um acidente e não o contrário, né? Ah, e a sua tatuagem ou as suas tatuagens, eu entendo de verdade que elas não vão influenciar em nada no trabalho que você desenvolve dentro do terreiro e a entidade muito menos, né? A entidade não faz sentido mesmo. Um ser de luz apontar o dedo na sua cara, falar que não gosta da sua tatuagem, ou falar que não foi com a cara do seu piercing, e muito menos arrancar no meio da frente de todo mundo assim o piercing de um médico porque não gostou, sabe? Então assim, a gente tem algumas coisas que fogem daquilo que a gente entende como natural, como normal, e essa é uma delas, né? Eu honestamente achei bem estranho isso, bem estranho, enfim. Então se alguém viu esse vídeo aí, coloca aí, eu vi que acho que ninguém colocou ainda, né, que viu esse vídeo do Exu que arrancou o piercing, enfim. Se alguém souber disso, né, dá um toque. Agora, uma outra questão referente a isso é o seu lado espiritual do seu corpo, né, o seu perispírito, o seu duplo etérico. Aí é uma outra questão, né? Uma questão é dentro do terreiro, como é que as entidades vão enxergar e tudo tal. Outra questão é a parte da sua parte espiritual, do seu corpo físico, do pretérico, aura. Aliás, no curso de teologia, a gente tem uma aula que a gente só fala disso, quem já fez o curso aí sabe, né? A gente só fala de composição corpórea espiritual, é uma aula bem interessante. E aí a gente sabe que tanto tatuagens quanto quaisquer furos que a gente faça no corpo, sim, eles podem vir a gerar algumas impressões no nosso perispírito, no nosso duplo etérico. Podem ficar marcas, sim, que a gente vai acabar levando, né, depois que desencarnar. Tô vendo aqui que o pessoal tá falando que ninguém viu, ninguém ainda não viu. Enfim, mas beleza. Mas sim, algumas dessas impressões, a gente acaba levando isso depois que desencarna, né? Assim como cicatrizes, né? Todas essas são marcas, são opções que a gente fez e que a gente quer levar.
Ah, e isso acaba influenciando de uma maneira a entender que você, de alguma forma, vai carregar isso durante algum tempo. Né? Agora, do pretérico, a gente, ele se desfaz quando a gente desencarna. O perispírito não. Né? Agora, eu não entendendo nada desse assunto, Arthur. Não tem problema. Quando abrir, a gente abre turma, vem fazer o curso com a gente explica tudo direitinho, tintim por tintim. A gente não consegue entrar no detalhe disso aqui. Mas a gente leva essas marcas, sim. Né? Agora, por isso que às vezes é importante a gente tomar certos cuidados, né? O que é que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer. E por um outro lado, quem já fez magia aí, aliás, vamos botar mais uma hashtag aí. Hashtag eu sou mago. Ou, não, vamos colocar essa não. Hashtag eu já fiz magia. Hashtag eu já fiz magia. Quem fez magia sabe que a gente também é marcado, magisticamente falando, para que possa ser identificado como mago. Né? Então é como se fosse uma tatuagem também. O mundo espiritual enxerga a gente quando você é iniciado em uma magia com aquela marca. Então, às vezes toma-se até certos cuidados. Opa, peraí que eu estou falando com um mago. Né? Essa pessoa tem defesa, essa pessoa tem ferramentas para trabalhar. Então, é isso, né? É isso que eu queria trazer sobre essa primeira pergunta, né? Já tem surgindo aí, ó, bastante gente que fez magia. Hashtag eu fiz magia, muito bom. Os magos, né? Dos terreiros aí, muito bom, gente. Legal. Beleza? Então, assim, eu vou procurar mais esse vídeo. Eu não achei, eu não sei se ele foi tirado do ar por algum motivo, enfim. Mas foi uma questão que eu quis trazer que eu achei interessante. Pergunta 2. E essa aqui também é de cair o cabelo, que eu não tenho mais. A gente já está com 84 pessoas online. Muito bem. Bem-vindos e bem-vindas todo mundo aí. Vamos batendo um papo de umbanda aqui. A pessoa escreveu assim no Facebook: a rosa que eu ganhei petrificou. Isso quer dizer alguma coisa? Vou repetir. A rosa que eu ganhei petrificou. Isso quer dizer alguma coisa? Bom, eu respondi essa pergunta para ela. Eu falei, irmã, nem tudo é macumba, tá? E eu acho que é esse o ponto. Né? A gente, principalmente quando começa a frequentar um terreiro, ou quando a gente, sei lá, tá indo, conhecendo um pouco mais, querendo saber um pouco mais, muitas coisas a gente tende a achar que tudo que acontece na vida da gente depois que eu estou frequentando o terreiro é macumba. Né? Ah, a porta bateu, é macumba. Ah, caiu o caderno de cima da mesinha, é macumba. Né? Ah, foi o espírito que derrubou. Não, gente, não, vamos com calma. Né? A rosa que ela ganhou, no caso, só petrificou, muito provavelmente, porque ela desidratou. Né? Flor desidrata, flor seca. Né? É um processo químico natural. Então, assim, nem tudo é macumba, tá? Então a gente precisa ter o discernimento correto, a gente precisa olhar para as coisas com um olhar mais crítico, para que a gente entenda e saiba separar as coisas, né? Saiba separar o que, que é, o que, que não é. Tá? E nesse caso, assim, a maioria das respostas que deram foram nesse sentido, né? De irmã, pensa bem, né? Tal. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes acontece alguma coisa e a gente fala, ai meu Deus, creio, tem espírito aqui. É um bando de macumbeiro medroso, né? Que eu falo. Macumbeiro que tem medo de espírito. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente entender o que realmente faz sentido eu olhar nesse ponto de ou não é, né? Então, vamos ter o discernimento correto, o entendimento correto. Lembrar que se eu estou equilibrado, se eu vivo num lar equilibrado, que se eu tenho, né, faço lá as minhas firmezas, faço todas as minhas preces, né, tenho uma vida bacana, uma cabeça boa, eu não vou ficar atraindo coisa estranha. Né? Isso, na verdade, a gente vai entrar numa outra questão daqui a pouco, mas a probabilidade de coisas estranhas acontecerem, ela acaba sendo menor um pouco, seja na minha casa, seja no meu trabalho.
né? Por quê? Porque eu não dou brecha, né? O que a gente não pode é dar brecha, né? Então, é isso, tá? Vocês continuam me vendo aí, normal? Tá todo mundo me vendo? Tem pessoas falando aqui que saiu do ar. Não, né? Beleza? Não, não saiu não. Acho que foi só uma pessoa que pode ter perdido a conexão. Então é isso, tá, gente? Nem tudo é macumba, beleza? Vamos tomar cuidado aí com os nossos pensamentos. Usar o famoso e velho e muito importante orar e vigiar, né? Vamos orar e vigiar sempre. Beleza? Pergunta 3. Essa também é cabulosa. Presta atenção. Dizem que um bandista não pode entrar na igreja evangélica, pois os guias se afastam. Vou repetir. Dizem que um bandista não pode entrar na igreja evangélica, pois os guias se afastam. Procede? Essa foi uma pergunta que também rendeu bastante comentários lá no grupo, né? E assim, o ponto principal aqui é, nós muitas vezes tendemos a estender a religião ao guia, à entidade, ao espírito de luz, né? Quando na verdade não é bem assim que funciona. A religião é algo humano, né? A religião é nossa, né? Foram os homens que criaram, algumas delas ou muitas delas anunciadas ou trazidas pela espiritualidade de alguma forma, inclusive a própria Umbanda, mas espírito de luz não tem religião, tá, gente? Então é muito importante a gente entender isso, que o Exu não é um bandista, que a Preta Velha não é candomblecista, ou que o espírito do médico tal é espírita. Não, né? A gente precisa lembrar que as entidades têm capacidades de vestir-se de roupagens fluídicas diferentes, né, de adotar até alguns comportamentos, palavras, enfim, diferentes, dependendo do lugar que ela se encontra, né, para poder se adaptar àquele público. Olha só até o que eles fazem por nós, né, se adaptar àquele perfil de religião, aquele perfil de público, mas o mesmo espírito que está dentro da Umbanda, ele está dentro do Candomblé, ele está dentro da igreja evangélica, ele está dentro da igreja católica, o que uns chamam de Espírito Santo, o outro chama de entidade, o outro chama de Espírito Ascensionado, enfim, né, o nome é o que menos importa, mas é importante a gente ter esse discernimento. E respondendo a pergunta que a irmã fez aqui, dizem que um bandista não pode entrar na igreja evangélica pois os guias se afastam. Não tem nenhuma ligação do espírito estar com você, que o seu guia está com você, e porque você vai numa igreja evangélica, você vai numa igreja católica, ou seja, lá onde você for, se você for um bandista, claro, não faz nenhum sentido isso, né? Para mim não faz nenhum sentido. Os guias nos acompanham porque somos seres espirituais encarnados, e a religião que eu frequento é o que é o menos importante nesse sentido, né? Se eu tenho fé, se eu tenho amor, se eu tenho caridade no coração, se eu estou aí para ajudar as pessoas, se eu tenho um coração bom, não faz sentido, né? Os meus espíritos, os meus guias ou as minhas entidades ou aquelas que trabalham comigo, que andam comigo, elas andam comigo para minha evolução, né? Porque eu sou merecedor disso, né? Você que está aí é merecedor disso, merecedora disso. Então eles vão me orientar, eles vão me intuir, né? Mas sei lá, eu tenho um parente que eu não sou evangélico, mas tem um parente que vai, sei lá, vai casar na igreja evangélica, por exemplo. Ah, eu não vou lá porque os guias que trabalham comigo vão se afastar de mim. Não faz sentido, né? Muito pelo contrário. Tá bom, gente? A Raquel está trazendo aqui um comentário. No livro Tranca-Ruas, o Exu diz que participou de várias religiões antes da Umbanda. É verdade, Raquel. É verdade. É verdade mesmo. Então, é isso, né? E quantos relatos aí da Igreja Universal sobre assentamentos de Exu que existem. Enfim, a gente sabe que existe, né, gente? Então, vamos deixar os nossos egos um pouco mais para baixo, né? E deixar
questões de lado aqui, isso não faz sentido. Guia nenhum se afasta. Se é guia, não vai se afastar de você, porque você está na igreja evangélica ou na igreja católica. Tá bom, gente? Vamos lá. Próxima pergunta aqui que eu trouxe essa é interessante. Como repelir a presença indesejada de um zombeteiro que está atrapalhando a vida do médium? Como repelir a presença indesejada de um zombeteiro que está atrapalhando a vida de um médium? Essa é um pouco mais elaborada, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente tem alguém atrapalhando a gente, né? Seja você médium desenvolvido, não desenvolvido, volta e meia acontece, né? Então, como repelir a presença indesejada? Primeiro que assim, eu já vejo alguns problemas na pergunta, né? Se é um zombeteiro, é um espírito de pouca luz, né? E aí eu tenho várias opções. Se a presença dele é indesejada, mas ela está acontecendo, é porque eu atraí um espírito dessa vibração até mim, né? Então assim, ele é desejado, ele não é indesejado. Ele porque você, mesmo que indiretamente você desejou atraí-lo, né? De fazendo o quê? Diminuindo o seu padrão vibracional, diminuindo o seu padrão mental. Semelhante atrai semelhante, né? Lembra que quantas vezes eu falei nos cursos lá das ondas do rádio, né? Se você sintoniza na rádio, você vai ouvir aquela música. Se você mudar a sintonia, você vai ouvir outra música. Assim é o plano espiritual, né? Quanto mais tranquilo, sereno, relaxado, quanto mais evoluído você menos sintonias de baixo astral você sintoniza, né? Agora, óbvio que ninguém aqui é santo nem candidato a, né? Somos todos cheios de defeitos, cheios de problemas, e aí a gente também cai de vez em quando. É normal, né? Mas lembre-se que a presença não é indesejada, né? Se você baixou seu padrão vibracional, você desejou aquilo, né? E outra coisa importante, ela fala de inseto, né? Usar repelente, trabalhar no sentido de repelir um irmão desencarnado, uma irmã desencarnada que está precisando de ajuda, né? Então eu acho que a questão aqui é a gente entender por que eu, primeiro ponto, né? Por que eu atraí esse espírito para perto de mim, né? E segundo, como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso ajudá-lo? Né? Acho que essa é a questão. Quando isso acontece com a gente, é entender que todo mundo é passível de acontecer isso, pode acontecer com qualquer um de nós, vai acontecer. Agora, o que é que eu faço, né? Bom, quando o terreiro está aberto, é mais fácil, né? A gente pede para passar por uma consulta, às vezes até num passe, esse espírito já pode, dependendo da situação, ser né, esclarecido, né, ter aí a luz que ele precisa para seguir o caminho dele, às vezes num simples passe, em 3, 4 estalar de dedo ali, né, mas em alguns casos não. E aí é a hora da consulta, dos tratamentos, né? Então procure ajuda. Se você perceber que isso está acontecendo, uma das ferramentas é essa, procurar ajuda, né? A segunda, se você for um médium já com um pouco mais de estudo, um pouco mais consciente, existem algumas ferramentas que a gente pode usar, inclusive a própria magia, né, ou a automagia, né, mas óbvio que para isso precisa conhecimento, né? Tem algumas receitinhas aí, né? Acho que foi o Davi, acabou de entrar aí, Davi, bem-vindo. Algumas receitinhas aí que a gente pode fazer também para limpeza, enfim. Mas o melhor caminho é a gente evitar de atrair, né? Porque quando a gente eleva o nosso padrão vibracional, dificilmente a gente se liga nessas energias, nessas vibrações, tá? E eu achei a palavra forte, repelir, né? Eu acho que não é repelir, é ajudar mesmo. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Beleza, gente? Legal? E aí? Tá bom o ritmo? Tá legal? Estão gostando? Tá muito acelerado? Né? A André colocou aqui saudades dos trabalhos de desobsessão, que é um trabalho maravilhoso que a gente faz lá no Estrela Guia também, né? Que a gente, através desse trabalho, ajuda milhares e milhares de irmãos e irmãs desencarnados, enfim. Muito bom. Acho que
podemos prosseguir, né? Legal. Já foram 4 perguntas, eu separei 10, 9 e mais aquela pergunta especial no final que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Essa aqui, gente, olha que eu li isso. É para dar uma surra de espada de São Jorge na pessoa, né? Tava escrito assim, a pessoa eu só peguei um pedaço, tá? Peguei só um pedaço era uma história muito longa e tal. E aí, num determinado ponto da história, ela colocou assim que o Exu fez uma chamada de vídeo. Fez uma consulta pelo celular. Respira e vai, né? Gente, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Primeiro que assim, a gente já entende que existem sérias restrições sobre o uso de celular dentro do terreiro. Né? A gente até tem vários avisos lá na nossa casa, e a maioria das casas que eu conheço é assim. Né? O celular é uma distração, a gente, óbvio, não é extremamente proibido, mas a gente evita. Né? Até por uma questão energética vibracional também. Mas o pessoal tá falando aqui, não tem limite mesmo, cara, é incrível, né? Então, assim, primeiro que o celular já deveria ter ficado lá na bolsa, ou junto com as coisas da pessoa, a pessoa nem precisaria ter entrado com o celular pra lá. E aí não só entrou com o celular, como a pessoa que estava precisando de ajuda estava em casa, pegaram, ligaram pelo WhatsApp com imagem, e a pessoa foi atendida pelo Exu, né? Então, gente, assim, sério, o que mais foi comentado nessa pergunta lá foi: menina, sai correndo desse terreiro porque alguma coisa está muito errada lá, né? Não faz sentido, gente, não faz sentido. Não é que as entidades não possam atender à distância, né? Não é que as entidades não possam atender à distância, elas podem, mas uma peça de roupa, uma foto, um documento, né? E às vezes até sem nenhum tipo de objeto a entidade consegue ir até essa pessoa que está precisando de ajuda e ajudar, fazer o que for necessário, né? Agora, chamada de vídeo não dá, não combina, né, gente? É assim, mas as entidades não têm conhecimento tecnológico. Não é isso, né? Eles não precisam disso, tá? Eles não precisam de usar o celular, fazer uma chamada telefônica para ajudar alguém lá do outro lado da linha. Não faz sentido, gente, tá? Então, assim, não rola. Não rola. Chamada, consulta por WhatsApp não rola. Não tem jeito, tá? É sério, assim. E pior assim, a gente sabe que essas coisas acabam acontecendo. Então, o conselho que foi dado para essa irmã lá, por algumas outras pessoas, foi: sai correndo desse lugar porque alguma coisa está muito errada. E eu concordo, não faz sentido. Beleza? Muito bem. Já foram 5. Continua ou tá bom por aí? Quer que continua? É? Tá bom. Beleza. Pessoal brincando aqui, né? O Denis, a Roberta. Exu WhatsApp, Davi. Exu WhatsApp da encruzilhada. Pois é. Pois é, não tá fácil não. Mas vamos lá. Tá só começando, só foi metade, hein? Tem mais metade ainda. Aguarde, tem coisa pior pra ver. Pergunta 6. Essa aqui não é cabulosa não, mas é uma pergunta interessante até. Na hora da gira da direita, é possível manifestar a entidade da esquerda? Na hora da gira de direita, é possível manifestar a entidade da esquerda? Pergunta interessante. Aí cabe um ponto. Existem casas que não tem nenhum problema com isso, existem casas que proíbem terminantemente. Existem casas que você não tem uma, como por exemplo lá no projeto social cultural Estrela Guia. Aliás, vamos botar mais uma hashtag aí, hashtag Estrela Guia, que merece, né? Hashtag Estrela Guia. E outra hashtag também, hashtag Casinha Azul.
hashtag Estrela Guia, hashtag Casinha Azul. Vamos colocar aí pra gente mostrar a nossa saudade aí do nosso lugarzinho lá. Então assim, lá onde a gente faz os nossos trabalhos, a gira é de baiano e baiana, é baiano e baiana. Né? Não tem o trabalho com outras entidades. Né? Tem lugares que tem na mesma gira um baiano, uma preta velha, um caboclo, uma pombagira, todo mundo trabalhando junto. Né? Tem lugar que se a gira é de esquerda, a direita não chega perto. Tem lugar que se a gira é de direita, a esquerda não chega perto. Agora, o que eu posso dizer? Né? O que eu posso dizer? A nossa realidade. Né? Quando a gente tem gira de direita, não é que é proibido, né? Até porque pode acontecer uma situação específica, um caso muito específico, onde seja necessária a atuação de um guia da esquerda. Sim, isso pode acontecer. Né? Não é comum, mas pode acontecer. Né? Então, a pergunta era, é possível? Sim, é possível, desde que a doutrina da casa permita que isso aconteça. Né? Desde que os conhecimentos ou a forma de trabalho que aquele pai de santo, aquela mãe de santo, direcionou para aquele lugar, permitam que as coisas sejam assim. Agora, não é uma regra, mas como eu disse, tem lugares que trabalha tudo misturado. Né? Você vai passar em consulta, você não sabe com quem você vai passar. Você vai passar com uma preta velha, você vai passar com um caboclo, você vai passar com um baiano, com um marinheiro ou com uma pombagira. Tá todo mundo lá misturado. E aí? Você vai dizer que não é possível? Sim, é possível, mas depende do direcionamento que a casa leva. Né? E tá tudo certo, tá tudo bem. Né? É uma casa de luz? É uma casa que faz bem para as pessoas? É uma casa que está ajudando as pessoas? Que está trazendo a essência da Umbanda dentro de si? Tá tudo certo, tá valendo. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de respeito sobre quem trabalha diferente da gente. A gente tem um pouco de aversão ao diferente, né? O meu jeito de fazer é o certo e o outro jeito é errado. Não, tá certo. Faz o bem? Faz. Tá ajudando? Tá. Então tá tudo certo. Beleza, gente? Essa foi a pergunta número 6. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, já estamos com quase 100 pessoas online, hein? Que bacana. Legal. Não imaginava isso tudo, não. Eu fico imaginando a Ivete com as lives dela com 3 milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas assistindo, deve ser legal, né? Muito bom. Pergunta número 7. Ó, eu vou ler como está escrito, mas eu acho que foi erro de digitação, tá, gente? Eu até não levei muito em consideração, mas eu coloquei aqui. A pessoa estava falando de Cosme e Damião, só que ela escreveu Cosme e Caminhão. Eu acho que foi um erro de digitação. Tomara, por Pai Oxalá, que tenha sido um erro de digitação e não tenha sido realmente isso que ela quis escrever. Né? Porque Cosme e Caminhão não dá. Mas ela escreveu assim: como acender vela para Cosme e Damião? O que fazer com balas e demais itens que sobram? E aí eu faço um adendo aqui, não só para Cosme e Damião, mas para qualquer entidade, né, para qualquer linha de trabalho que a gente vá acender uma vela, ou fazer uma pequena oferenda em casa, ou na natureza, enfim. Aí cabe alguns adendos aqui. Se você vai fazer uma oferenda, seja ela qual for, né, não precisa ser especificamente para Cosme e Damião, mas seja ela qual for, dentro da sua casa, primeiro que você tem que prestar muita atenção nas orientações que foram dadas para você. Né? Porque quem já tem mais conhecimento, quem já estudou, já sabe como é que as coisas são, já sabe o que fazer. Né? Mas a maioria das pessoas conhece muito pouco, não sabe às vezes o que fazer direito. Então, se você foi orientado, orientada por um guia ou por um pai de santo, uma mãe de santo, seja lá o que for, preste atenção a todas as informações que são passadas. Né? Uma coisa que eu aprendi
tomando na cabeça, e eu falo isso para todo mundo, não saia de uma consulta sem respostas. Não saia. Se você está lá com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, pergunte. Pergunte, não saia com dúvida. Né? Porque depois você vai chegar na sua casa e vai falar, nossa, o que foi que ela falou mesmo para mim? Nossa, eu não lembro uma parte, o que será que eu faço? E agora, o que eu faço? Então, aí é que está o problema. Né? Então, preste muita atenção. Tá? Então, assim, se você vai fazer um direcionamento de qualquer tipo que for, para qualquer entidade ou orixá que for, né? Enfim, se você não prestou atenção, o caminho natural é você dispensar aquilo que sobrou no ponto de força daquela entidade ou daquele guia, ou seja lá o que for. Né? Não, mas eu não sei, eu não entendo, não sei como é que é. Tal. Se você não tiver ninguém que você possa perguntar, tirar uma dúvida, por exemplo, fez lá uma oferenda, vamos pegar o exemplo aqui de Cosme e Damião, colocou lá balas, refrigerante e tal, não sei o que, e uma vela, beleza. Acendeu a vela queimou, tudo bonitinho e tal. Gente, primeiro assim, a gente tem um princípio básico de não poluir o meio ambiente. Então, se você tem ali itens que não são biodegradáveis, joga no lixo. Né? Joga no lixo. Se for reciclável, um copo de plástico, alguma coisa assim, joga no lixo reciclável. Não tem problema. Né? E aquilo que for biodegradável, se você puder, leva até o ponto de força. Ah, não dá para ir até o ponto de força. Beleza. Então, pega uma praça perto da sua casa, um local que você consiga colocar isso aí, coloca lá no pé de uma árvore. Né? Se for biodegradável. Né? Se for itens que a própria natureza vai poder absorver. Tá? Não tem problema nenhum. A entidade falou que eu podia jogar no lixo. Beleza, joga no lixo. Né? Alguns líquidos, por exemplo, o ideal é, se você for dispensar na sua própria casa, despeja em água corrente. Né? Liga a torneira, despeja lá, taca uma taça de champanhe, por exemplo, para pombagira, despeja, já lava ela ali mesmo e tal, e tá tudo certo. Mas sem ficar criando neurose, né? Às vezes a gente fica criando umas neuroses. Nossa, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei, eu não lembro. Calma, calma. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Então fez lá sua oferendinha, suas coisas. Se você não recebeu orientação e mesmo assim não consegue colocar no ponto da natureza, e ainda assim você não consegue ir até uma praça, colocar no pé de uma árvore, que a gente sabe que até por conta de tudo que a gente está passando, é difícil sair de casa, tal. Se tiver que sair, põe a máscara, não esquece disso. Mas paciência, cara. Porque assim, normalmente quando você faz um trabalho desse, a, a, a ação ela demora, sei lá, no máximo 12 horas. Né? Depois de 12 horas, aquilo são só elementos materiais. Né? Toda a ação espiritual que tinha que ter tido em cima daquilo já foi. É igual quando o pessoal vê, né? Às vezes faz oferenda na rua, para a esquerda, né? Na encruz, enfim. O pessoal, ai meu Deus, credo, não, pisa que é macumba. Cara, às vezes ali, toda a ação que tinha que ser feita já foi feita. São só elementos materiais. Né? Então, sem neurose. Sem neurose. Tá? Pensa sempre, prestar atenção no que deve ser feito. Ah, não fui orientado. Ou estou fazendo por conta própria. Beleza, põe no ponto da natureza. Não sabe o ponto da natureza? Demorou. Joga fora. 12 horas, joga fora. Não tem problema nenhum. Né? Outra neurose que tem é com a vela, né? Ai, acendi a vela apagou, o santo não aceitou. Que não sei. Calma. Gente, a vela apagou. Vai lá, acende de novo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tô tranquilo. Né? Não vai ter problema. Acende de novo. Ou ela tá apagando toda hora. Aí a gente volta para a pergunta 4. Nem tudo é macumba. Às vezes é só a janela que está aberta. Né? Então, tá batendo um vento ali exatamente onde você acendeu sua vela, enfim. Sem neurose. Beleza, gente? Faz o simples, que é dar mais certo. Né? Tá bom? Legal? Não, tá bom. Vamos ver aqui o que tem aqui. Muito bem. Muito comentário aqui, eu não estou conseguindo acompanhar não, gente. Mas vamos lá. Pergunta 8. Essa também é interessante, tem um pouquinho a ver com a anterior.
Preciso acender uma vela acima da cabeça, mas não tenho local seguro. O que é que eu faço? Preciso acender uma vela acima da cabeça, mas não tenho local seguro. O que é que eu faço? Legal. Acho que o primeiro ponto aqui é assim: você tem que acender uma vela acima da cabeça porque você foi orientado a acender essa vela em cima da cabeça ou porque você acha que toda vela tem que ser acesa em cima da cabeça, né? Já começa por aí. Primeiro que assim, existe sempre um motivo para a entidade pedir para que você acenda uma vela acima da sua cabeça, né? Normalmente são coisas que estão mais ligadas à sua coroa, mas isso também não é uma regra, tá? Existe um motivo, existe um porquê, né? Agora, se você acha que tem que acender esse marca-cabeça, aí são outros 500, né? Aí é outra situação. Tá? Então, assim, se você foi orientado, ó, você, irmão ou irmã, você precisa acender essa vela num local acima da sua cabeça. E aí você chegou na sua casa, você viu que você não tem nenhum único local que você possa acender com segurança acima da sua cabeça. O que vale mais? Você acender num local que seja seguro a meia altura, ou você não acender? Ah, não dá para acender acima da cabeça, eu não vou acender. O que a maioria das pessoas faz? Não acende. Então, assim, a espiritualidade sabe aquilo que você é capaz. A espiritualidade sabe das suas verdadeiras intenções, aquelas que estão aqui dentro. Então, vale muito mais que você acenda essa vela num local a meia altura, por exemplo, em cima de uma pia, que costuma ser um lugar seguro, desde que não esteja perto de uma cortina, alguma coisa assim. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu falo, gente, cuidado antes de vocês vão acender a vela, ver se não tem nenhuma cortina, ver se não tem animalzinho de estimação, ver se não tem papel, né? Nada que a temperatura da vela não esquente muito, vai botar fogo na casa por causa de uma vela, né? Mas é preferível que ainda assim você acenda a meia altura do que você não acenda, né? Você vai perder uma oportunidade de receber ali um axé muito importante, você vai perder a oportunidade ali de receber uma força, uma vibração, uma energia, algo que talvez naquele momento é fundamental para você, né? Por uma crença que às vezes a gente cria na cabeça da gente, de achar que se não for em cima da cabeça não funciona. Mas por quê? Né? Outra coisa que eu sempre falo, vamos colocar mais uma hashtag aí, hashtag fé raciocinada, hashtag fé raciocinada, raciocina a sua fé, pensa nas coisas, vê se faz sentido, né? Será que faz sentido, né, o que eu estou fazendo? Por quê? Pergunta, questiona. Eu falo isso muito para o pessoal no curso, seja um questionador, seja um perguntador, porque senão a gente vai simplesmente seguir, fazer porque mandaram eu fazer, vou fazer porque eu aprendi assim, com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim e assim eu continuo. Né? Não, questione, pergunte, vá atrás da informação, estude. Né? Acho que esses são pontos principais. Não é a gente só fazer, mas sim a gente entender o que está fazendo e o porquê que está fazendo. Né? E a Umbanda Sagrada, ela faz questão que você saiba o que você está fazendo. É só você querer. É só você ter a iniciativa, a curiosidade de querer conhecer, de querer aprender, de querer saber. O conhecimento está aí, ó, está escancarado. Tem 1 milhão de livros, tem 1 milhão de cursos, né? Então, vamos devagar aí com a dor, né? Mas é isso, né? Vamos estudar. Beleza? Aí, já tá a gente aí dando futuras alunas aí. É isso aí, pessoal. Hashtag fé raciocinada. Fé raciocinada. Vamos lembrar sempre, raciocinar a nossa fé. Não ter uma fé cega, né? Hashtag fé raciocinada. Beleza? Muito bom. Muito bom. Já estamos aí caminhando para 1 hora de live, né, pessoal? Muito bom. Legal. Oscilando aí entre 85 e 95 pessoas. Tá bom demais. Eu achei que ia ter umas 5, 6. Aí que beleza. Tá bom demais. Muito, muito legal. Vamos lá? Penúltima pergunta já, hein? Penúltima. Pergunta número 9. Essa aqui é bem legal e ela fala muito sobre a diversidade de culto. Que às vezes a gente frequenta um lugar e pra gente é aquela única verdade, né? E a gente não se liga que existem tantos outros centros, tantos outros terreiros e tantas outras formas de se fazer
a nossa religião e às vezes a gente fica meio, né, no cabresto, achando que só tem o nosso jeito, que todo mundo faz igual, ou é muito parecido. Olha essa aqui. Fui num centro de Umbanda que, na abertura, se fazia uma leitura kardecista, uma mentalização com fundo musical da Igreja Católica, passe e água fluidificada, para depois começar a gira. Aí a pessoa pergunta, é certo isso na Umbanda? Vou repetir para vocês, se alguém perdeu aí. Fui num centro de Umbanda que, na abertura, tem uma leitura kardecista, uma mentalização com fundo musical da Igreja Católica, passe e água fluidificada, e depois começa a gira. É certo isso na Umbanda? Bom, quando a gente estuda a Umbanda e entende as origens dela, a gente entende que ela carrega muitos elementos de diversas religiões. E uma dessas religiões é o Espiritismo. Então, conceitos como água fluidificada, né, o próprio passe em si, que também acontece dentro dos centros espíritas, que aliás é uma religião que eu admiro bastante. A Umbanda traz muitos elementos, né? Esse é só um dos elementos. Né? A gente também traz conceitos da Igreja Católica. Né? A gente também traz traços. Traços não, né? A gente traz 1 milhão de coisas aí referentes aos orixás, aos cultos de nação, né? Esoterismo, enfim. E cada centro tem um jeito. Tem gente falando aí que travou. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Voltou. E cada centro tem um jeito de fazer as coisas, né? Cada centro tem a sua maneira. E esse é um centro que com certeza, Pai de Santo, Mãe de Santo, tem muita influência espírita. Né? Tiveram muito provavelmente uma formação dentro do centro espírita. Então, qual é o problema? Né? Qual é o problema de você fazer uma mentalização, de você fazer uma prece, de você ter água fluidificada dentro da Umbanda? Não tem problema. Né? Assim como a gente tem vários e vários centros que não acham correto ter os atabaques, por exemplo. Ah, porque a Umbanda nasceu sem atabaque. Tá bom, tudo bem, não está errado. Né? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer que tá errado, o meu jeito é o certo, o seu jeito... Não tem nada disso. Então, pode sim, tá tudo certo. Né? Eu acho que a gente precisa desconstruir alguns conceitos que a gente acaba criando aí nesse sentido, para que a gente possa compreender que o diferente é tão bom quanto aquilo que eu faço. Né? De novo, é um lugar de luz, ajuda as pessoas, não cobra nada para fazer isso. Né? Beleza. Pratica a caridade, o amor ao próximo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim como a gente vê um monte de centro que é muito orixá, né? Tem trabalho de mata o tempo todo, e tá o tempo todo louvando os orixás e tal. Tá tudo certo. Né? Beleza? Então assim, vamos desconstruir algumas ideias, algumas coisas aí que a gente tem, tá bom? O Davi tá dizendo aqui que só eu respondo sim e aceno quando o Arthur pergunta se tá tudo bem. É muito estranho, né? É legal. E, beleza. Essa foi a pergunta 9. Agora, a pergunta que eu chamei aqui de pergunta bônus, que é a pergunta que não quer calar. Já falei muito sobre isso para os meus alunos no curso, e essa é uma pergunta que, assim, disparado de todas as perguntas que eu olhei, é a pergunta que mais as pessoas fazem. Né? E aí eu trago esse assunto muito importante para a gente discutir aqui também. Sou louco para descobrir se eu tenho algum orixá. Ou, quem é meu orixá de cabeça? Ou, como eu faço para descobrir quem é meu orixá de cabeça? Quem é meu aluno aí já sabe o assunto que dá, né, referente a isso. Então, acho que é importante a gente desmistificar um pouquinho disso também. Tá?
Ah, e aí, vou trazer para vocês um pouco da minha visão sobre isso, tá? É assim, para quem já foi meu aluno já sabe qual que é a minha posição sobre isso, mas acho que é muito importante a gente falar. Primeiro, eu preciso entender o que é ter orixá de cabeça, né? Segundo, para que é que eu quero essa informação? O que, que eu vou fazer com isso? Por que, que ela é tão relevante para mim, né? E aí você percebe, olhando nos comentários da internet, que 90% das pessoas só querem saber isso por curiosidade. Ou para poder, mesmo sem entender muito do assunto, sair por aí falando: ó, você não mexe comigo que eu sou filho de Ogum, hein? Ó, você não mexe comigo não que eu sou filha de Ansan. Pra quê? Né? Então, acho que são essas duas perguntas que a gente tem que se fazer. Primeiro, o que é isso? O que é ter o tal orixá de cabeça? E a segunda é o que é que eu vou fazer com isso? Porque se isso não for relevante para mim, se isso não for me trazer evolução, se não for me trazer crescimento, né, não faz sentido. Né? Ah, tem uma aula que a gente fala sobre a evolução, né? Nossa evolução enquanto seres espirituais. E muitas vezes a gente esquece que por mais que nós tenhamos no primeiro estágio da vida ter sido fatorados por este ou por esta, por aquela, por aquele outro, não importa, não importa, né? De verdade não importa, porque nós temos em nós o axé, a energia, a vibração de todos eles e de todas elas. Né? O que acontece são situações específicas nas quais a gente precisa se entender dentro desse contexto, que são, por exemplo, aquele que me fatorou primeiro é aquele que vai determinar a minha essência. Né? É a minha essência. Então, o meu eu é pessoal. Né? Aquelas características que eu vou carregar na minha essência. E não é porque eu tenho determinadas características na minha essência que eu vou ser só aquilo o resto da minha vida. Não. Eu tenho o axé, eu tenho a vibração, eu tenho a energia de todos os outros orixás. Né? Então somos filhos e filhas de todos os orixás. Né? Acho que isso é um ponto relevante. Né? O pessoal está falando aqui que somos filhos de todos, né? Isso aí. Às vezes as pessoas dão carteirada dizendo que é filho de tal orixá. Então, infelizmente acontece de tudo, mas a pessoa não sabe nem o que é isso. Né? Então, eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, tem gente que fala, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 9. Existe 1 milhão de entendimentos. Né? O nosso entendimento, aquilo que a gente considera que faz mais sentido, e que não é a única verdade, tá? Deixar isso bem claro aqui, que a nossa forma de ver é que eu tenho esse que me fatorou primeiro, que é esse ou essa, né, que me fatorou primeiro, que é aquele que vai determinar a minha essência, aquilo que não muda. Né? E eu tenho em cada encarnação um par de orixás que vão, entre aspas, coordenar ou me amparar ou me dar uma sustentação maior durante aquela encarnação. Né? Então eu posso ter lá o meu orixá ancestral, que a gente fala, né, orixá ancestre, e aí eu tenho em cada encarnação um par de orixás, que vai ser o orixá de frente e o adjuntó. Esse é o nosso jeito de ver. Né? E um dando equilíbrio para o outro. Podendo muitas vezes esse aqui inverter o papel com esse, porque eu estou precisando mais da energia desse em algum momento da vida. Quando as energias se equilibram, eles voltam. Podendo também ter um equilíbrio horizontal, ou seja, estou precisando muito da energia do meu de frente, então ele está muito presente, muito atuante. E o outro está mais passivo, mais na sustentação. E quando as coisas vão chegando ao equilíbrio, beleza, eles voltam a me suportar novamente. E se eu precisar mais da energia do meu adjuntó, esse aqui sai um pouco de cena e o adjuntó entra mais em cena. É por isso que muitas vezes a gente muda assim de comportamento, de entendimento das coisas, de estado de espírito, às vezes muito rápido. Por quê? Porque às vezes está acontecendo um momento de transição desse. Então eu estou deixando de receber um pouco mais de axé,
de um e recebendo um pouco mais de axé de outro. Às vezes, tem dia que eu estou mais agitado, tem períodos que eu estou mais nervoso, tem períodos que eu estou mais calmo, tem períodos que eu estou mais chata, tem períodos que eu estou mais isso, aquilo, outro, enfim. Isso também acontece por conta desse equilíbrio. Eles vão ali toreando a gente, ali, né? Dando aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, isso é uma parte muito importante. Tá? Agora, a segunda questão é: por que, que eu quero ter essa informação? O que eu vou fazer com essa informação? Né? Eu quero saber porque eu quero saber. Então, mirando saber, cara. Você vai fazer o que com isso? Como acho que foi o Davi que falou aí, vai dar carteirada, né? O Alexandre colocou aqui também. O pior é quando o orixá leva a culpa pela personalidade da pessoa. Exatamente, né? O pior é culpar o orixá pela sua personalidade, que muitas vezes não é das melhores. Eu sou assim porque eu justifica, né? Eu sou assim porque eu sou filha de Ansan. Larga a mão, cara. Vai evoluir, cresce, né? Dá um tempo, né? É muita sacanagem colocar as suas mazelas como culpa do orixá. Não faz sentido, né? O Daniel colocou aqui também. Fora quando os desequilíbrios emocionais da pessoa é transferido para o orixá. Exatamente. Você transfere as suas mazelas para ele. Larga a mão, né? Não justifica nada. Então, assim, se você não é um filho de santo, se você não é alguém que vai atuar diretamente numa gira, num centro, ou seja lá no que for, e essa informação não for extremamente relevante para a sua evolução, para o seu entendimento enquanto pessoa, o seu entendimento da sua missão espiritual aqui, cara, é melhor não saber, né? E aí, complementando isso, as pessoas também perguntam muito assim: mas é melhor jogar o Búzios, mas é melhor isso, as runas, mas é melhor não sei o que, é melhor eu ir fazer um trabalho na cachoeira, e como é que eu... Tá, então assim, eu tenho uma opinião bastante reta e vai ser difícil de eu mudar a opinião sobre isso, tá? Primeiro que assim, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhuma cachoeira, nenhum oráculo, nada vai dar uma resposta para você mais coerente do que você mesmo. Você é a melhor pessoa para saber quem é o seu pai, seu orixá de cabeça, quem é o seu orixá ancestral. E sabe por quê? Porque a sua obrigação é se conhecer. Enquanto você não se conhecer, você não vai saber disso. Você pode até ter confiança na melhor pessoa do mundo, porque ela falou que eu sou filha de Oxum, porque ele falou que eu sou filho de Oxalá, beleza? Tá tranquilão. Você tem certeza absoluta, né? Só porque você confia? Então, assim, o que eu estimulo muito nesse sentido é autoconhecimento. Conheça-se profundamente, né? Veja quem você é na essência. E aí, com todas essas informações nas mãos, e aí você não precisa ser um bandido, você não precisa ser nada, mas vai estudar as características dos orixás, entender a fundo, né? Ler livros, fazer pesquisa, cuidado com as coisas que o Google e o Facebook colocam, tá? Que tem muita baboseira, mas vai pesquisar em fontes corretas, né? Vai entender, e aí você vai fazendo o que? As correlações, aí você vai entendendo aonde se encaixa a sua personalidade com as características dos orixás. E aí sim, você vai ter certeza absoluta de quem você é filho, de quem você é filha. Não há nenhuma outra explicação para mim que faça mais sentido do que essa. Pode até ter gente aí que não concorde com isso, mas está tudo bem. É a nossa forma de ver, é a minha forma de ver. Mas eu não consigo entender outra maneira de você fazer essa leitura, né, de uma forma mais coerente do que conhecendo-se a si mesmo, né? Sabe o que acontece? A maioria das pessoas tem preguiça, né, gente? A gente tem preguiça de pensar. Muitas vezes o nosso cérebro, ele nos trai,
né? Ele faz a gente ficar preguiçoso. Então a gente tem preguiça de pensar, a gente tem preguiça de refletir, a gente tem preguiça de olhar para dentro. Dá trabalho, cara. Pra que eu vou sair aqui da minha zona de conforto? Não, me deixa aqui onde eu tô, tá bom demais, né? Então, pra que eu vou sair daqui? Não, deixa como tá. Ah, a mãe de santo falou que eu sou filho de Oxóssi. Tá, beleza, sou filho de Oxóssi. Pra que eu vou me dar o trabalho de me conhecer, né? Pra que eu vou o trabalho de refletir? Tá? Pra que eu vou cutucar aqui dentro? Mas é a melhor forma, é a forma que faz mais sentido pra mim. Então, dentro daquilo que eu entendo, quer saber quem é seu orixá ancestral, seu orixá de frente, seu orixá de juntal, seja lá qual nome você for, vá se conhecer primeiro. Faça uma reflexão profunda. Bota no papel, eu falo isso direto pra galera, bota no papel, comece a escrever tudo que você é, quais são suas características e tal. Pega a percepção de outras pessoas, né? Faz confrontos, faz reflexão, medita, vá buscar essas respostas dentro de você. É você quem vai achar essas respostas. Tá bom, gente? Eu sei que essa é uma pergunta que dá bastante rebuliço aí, né? Mas as verdades têm que ser faladas. Tá bom, gente? Bom, eu vi que deu uma travadinha aí, mas acho que já voltou. Muito bem. Estamos chegando ao fim aí da live. Eram essas as 10 perguntas de hoje. Eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram, se foi legal, bota aí um hashtag gostei, né? Bota um hashtag gostei aí, se foi bacana. Eu peguei lá no Facebook duas pessoas que fizeram duas perguntas aí. Eu não me lembro exatamente quem foi, não consigo olhar agora, mas uma delas perguntou sobre que mensagem que o astral traria pra gente sobre todo esse momento que a gente está passando, né? Então, o que é que tem de mensagem do astral pra gente? O que é que a gente pode falar sobre esse momento? Aí, galera, obrigado. Hashtag gostei, obrigado. E a segunda coisa que colocaram aqui foi se a gente poderia trazer uma receitinha, né? Para quem não sabe o que é receitinha, os meus alunos conhecem bem aí. São receitas caseiras de ações que você pode fazer sem necessariamente ter nenhum grau de iniciação de magia, enfim. Então a gente ensina algumas receitinhas com vela ou com algum outro elemento que você possa fazer na sua casa, seja para limpar, seja para fazer aí qualquer tipo de limpeza pessoal, limpeza de ambiente, limpeza de animais, recolhimento de energias negativas, enfim, qualquer coisa. Né? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Próxima live eu me comprometo a trazer aí as duas coisas para vocês, tá? Uma mensagem do astral, né? O que eu pude captar aí de mensagem para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, um momento complicado, né? E também fico de trazer aí uma receitinha para vocês, tá bom? Eu só não sei como é que eu vou mostrar a receitinha. Acho que eu vou ter que fazer um desenho e botar aqui na frente para vocês, porque eu, como eu disse, ainda não sei compartilhar a minha tela, enfim. Mas a gente dá um jeito, tá bom? Não se preocupem. Ou eu gravo um vídeo e mando para vocês depois, enfim. A gente dá um jeito, fica tranquilo, tá? Bom, finalizando aqui então, eu gostaria de mais uma vez agradecer aí ao Alexandre e a Daniela pela oportunidade de a gente poder chegar mais perto aí um pouquinho. Tá todo mundo com saudade da Casinha Azul, tá todo mundo com saudade dos guias, tá todo mundo com saudade dos trabalhos, enfim, eu também tô. E acho que é um momento de muita reflexão interior, um momento da gente entender, captar o que está acontecendo aí. Então, se você ainda não, não segue no Facebook, no Instagram, procura lá. Projeto Social e Cultural Estrela Guia. Já segue lá, se inscreve. Né? A gente
Está no momento de pouca informação, né? A gente tem passado poucas coisas, mas acho que vale a pena já seguir as páginas. A gente, em breve, com fé nos orixás, a gente vai voltar com os nossos cursos presenciais também. Então tem curso de teologia para começar. Então segue lá as páginas, procura lá no Face, no Insta, tá bom? Projeto Social e Cultural Estrela Guia. Então obrigado aí ao projeto, obrigado ao Chan, obrigado a Dani, obrigado a Priscila de novo por ter feito os materiais pra gente. Obrigado a todo mundo que ajudou a construir. Eu agradecer a minha irmã, né, que me ajudou a montar a estrutura aqui, que a gente está trabalhando aí para levar essas informações para vocês. E não esquecer que amanhã é 13 de maio. 13 de maio, para quem não se lembra, é comemorado o Dia das Almas, né? Ou o Dia dos Pretos Velhos e Pretas Velhas, como preferirem. Então, acho que é um dia importante para a gente fazer aí um agradecimentozinho para elas, para eles, né? Faz lá aquele cafezinho esperto, aquele cafezinho especial. Só tem uma vela branca, Arthur? Posso acender uma vela branca? Pode, acende uma velinha branca, né? Bota lá um cafezinho. Gente, já é suficiente, né? Não precisa fazer nada mirabuloso, não. Né? Faz lá um cafezinho, uma vela, faz as suas preces, os agradecimentos, né, pelo dia, por eles. É tão bom rezar, é tão bom a gente criar esse vínculo, estar perto deles e delas, que são seres que trazem tanta sabedoria pra gente, tanta luz. Tá bom, gente? E é isso. Acabou. Obrigado aí pela presença de todos. É muito estranho estar falando por um celular. Não é normal. Mas obrigado aí para vocês. Queria só encerrar aí com uma outra prece, se vocês me permitem, claro. E espero que vocês tenham gostado, né? Eu não vou falar para vocês já curtirem, deixarem like, porque aqui não é YouTube, né? Mas talvez segunda live a gente faça pelo YouTube. Eu sei, estou estudando ainda, estou aprendendo algumas coisas aí. Tá bom, gente? Então, vou fazer a prece de encerramento aí pra gente poder dormir tranquilo essa noite. Obrigado a todos de coração por terem aguentado aí quase 1h30, né? Obrigado mesmo. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Agradecemos a Deus, Pai Maior, Mãe Maior, Criadores de tudo e de todos, Sua Lei Maior, Sua Justiça Divina, Mães Orixás, Pais Orixás, Guias, Mestres e Mentores, gratidão por este momento incrível de estarmos online conectados, né? Meus pais, minhas mães, são as ferramentas que a gente tem para esse momento. Obrigado por todo o seu axé, por toda a sua força, por toda a vossa luz. Que nos cubram com o vosso manto sagrado de luz, que nos protejam, nos amparem, nos sustentem, nos deem força, determinação, axé, para superar esse momento de virada, esse momento de mudança, esse momento de reflexão, que nos auxiliem a entender quem somos nós no meio disso tudo, né? Entender que há coisas que são necessárias, há situações que são necessárias e que nos deem o discernimento e a compreensão correta para esse momento. Tá bom, gente? Obrigado, um beijo para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus e muito axé para vocês. Até. Tchau.